Olá, meus amados do Facebook e também no YouTube. Chegou o momento da denúncia, né? Já estava com saudade, porque bem uma semana se passou e nenhuma denúncia foi feita. Então chegou o momento de nós denunciar mais uma vez o hino da harpa cristã, que de cristã só tem um nome. O hino ele só exalta Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não era cristão. O hino hoje que nós vamos denunciar é o hino de número 2 da chamada harpa cristã. Então, meus amados, você está convidado a ler esse hino junto comigo, mas daqui a pouco. Depois de eu fazer aqui um raciocínio, eu peço a você que você preste atenção no que eu vou falar aqui. Eu escrevi aqui, foi pouco, mas eu escrevi aqui, né? Eu pensei até de escrever mais, mas eu escrevi pouco mesmo. Porque o que eu vou falar aqui para vocês é suficiente para abrir o seu entendimento e matar a charada. Meus amados, dentro das chamadas igrejas, eles tentam expulsar demônio de todas as maneiras. Cada culto que se faz dentro de uma chamada igreja, eles tentam expulsar demônio. Se eu estiver errado, você me ajuda aí. E tem sido em vão. Tem sido em vão, porque cada culto que eles fazem tem demônio para expulsar. É um sai demônio, sai satanás, sai demônio, sai pombagira. Então, no culto que não expulsa, não tem no mínimo 3 demônios, o culto não teve poder. O culto não teve graça, não teve poder. Então, dentro dos cultos dessas igrejas por aí, tem que ter demônio para eles expulsar. Então, meus amados, eles tentam expulsar de qualquer maneira. Eles lutam para lá, lutam para cá, e tem sido em vão. Por que os demônios, meus amados, preste atenção, por que os demônios não é para ser expulso? Os demônios não é para ser expulsos. Os demônios é para ser amados. Aí entortou, né, o fio da rabiola, né? Pois é. Eles não conseguem expulsar os demônios, porque os demônios, eles não podem ser expulsados. Demônio não pode ser expulsado. O que eles fazem lá é em vão e é uma mentira. Porque demônio não pode ser expulsado. E você vai entender, eu vou chegar lá. Demônio não pode ser expulsado, né? Demônio é para ser amado. Aí eu peguei pesado, né? Pois é, demônio é para ser amado. Demônio, Satanás é para ser amado. Porque demônio e Satanás é da mesma coisa. Do grego como é que chama? Adversário, e do outro, e o outro se não me engano, é tudo contra, é um negócio contra, né? É que agora a minha cabeça é minha faca para trazer a memória. Mas o resultado dá no mesmo, que é um adjetivo contra. Então, meus amados, por que foi Deus que fez ele? Foi Deus que fez o demônio. E você deve estar perguntando, mas você não tem pregado que Deus não criou esse ser? Criou, ele fez, Deus fez sim. Você vai entender. Então, demônio não pode ser expulsado, demônio não é para ser expulsado, demônio é para ser amado. Porque foi Deus quem o fez. Se foi Deus quem fez, então
é para ser amado. Veja, diz uma lenda, as lendas evangélicas, né? Diz as lendas evangélicas, que Jesus foi levado pelo Satanás para que fosse, né, tentado no deserto. Eles dizem isso ou não diz? Diz. O sistema religioso confessa isso, que diz que Satanás foi levado pelo demônio para o deserto para ser tentado lá, né? Foi levado por Satanás para o deserto para ser tentado. Por quê? Foi tentado por ele. Mas Jesus expulsou. Em alguma parte da Bíblia se diz que Jesus tentou expulsar esse demônio de lá? Não tentou. Jesus não tentou expulsar. Apenas ele disse, né, no caso da pedra que o demônio, segundo a lenda evangélica, hoje eu entendo tudo isso aqui, meus amados. Hoje isso aqui está claro como leite, né? Claro como água de pilão. Que essa passagem aqui, que foi o sistema, foi a Igreja de Roma que traduziu desta maneira, né? Hoje eu entendo tudo. Jesus não expulsou, apenas ele disse: nem só de pão viverá o homem. Você não pegou ainda, a ficha não caiu, né? Nem só de pão viverá a carne. Não é isso? Então, qual era o demônio que estava em Jesus? Que por fora não era carne, mas por dentro, o Cristo que estava dentro. Então, essas palavras que diz que nem só de pão viverá o homem, veio de quem? Do Deus que estava dentro de Jesus. E quem era o demônio? A carne. Era a carne. A carne, essa nossa carne, estava contra. Então a carne de Jesus, do Cristo ressuscitado, do Cristo que estava, do próprio Deus que estava em Jesus, estava tentando, forçando ele fazer o que o Espírito não queria. Então quando o Espírito, quando a carne ficou 40 dias em jejum, que naquela época se fazia jejum, quem foi que ficou com fome? Porque se existisse de fato e de verdade um demônio como o sistema religioso pinta, era um espírito. E espírito não come. Então, qual é a graça de tudo isso aí? Então, quem era o demônio? A palavra do demônio Satanás, do grego, quer dizer um adjetivo contra. Era a carne dele. Então, a carne ficou com fome, né? Jesus foi para o deserto, jejuou a carne, ficou com fome. E a carne, sabendo quem estava dentro dela ali, disse: tu não és filho de Deus? Transforma essas pedras em pão para mim comer. Eu quero comida. Você tente, meu amado, ficar 3 dias sem comer e sem beber. A tua carne vai berrar. A tua carne vai berrar feio, vai querer comer de tudo. Pois esse era o demônio que estava em Jesus. O Cristo, né? O Deus que estava na carne, que Jesus era carne. Então, e Deus era o que estava dentro dele. E foi esse demônio que pediu para que o que estava dentro dele transformar as pedras em pão. Nessa passagem das pedras. E tem outras passagens, né? Das belezas, do reino também. Quem era que vivia nesse reino daquela? Quem dominava aquilo lá? Não era a carne, não é a nossa carne que vive nesse mundo, nesse reino aqui que nós vivemos, porque nós vivemos no reino de Deus. O reino de Deus é aqui. Lá em cima é o reino dos céus. Então nós vivemos aqui, no reino de Deus é aqui. Então naquela época não era diferente. E a carne, com os olhos, você vê, os olhos vendo, sabendo quem estava dentro era o próprio Deus, sabe?
Tu podia dominar isso aqui, porque a terra não foi feita para espírito. A terra foi feita para a carne. A terra foi criada em prol da carne e não dos espíritos. O espírito não precisa de terra para andar. Tanto é que no princípio do mundo, que é que conta lá no livro de Gênesis, né? No princípio que Deus criou o mundo, o espírito dele o que fazia o que? Parava sobre a face da terra. Ele não pisava na terra, ele pairava, né, sobre a face da terra e sobre a face das águas. Então o espírito não precisa de terra. Quem era que precisava da terra e tinha aquele reino sobre aquela terra? A carne. Então é essa carne que é o demônio, era o demônio de Jesus. Era o tentador dele, a carne. A carne, por isso que o povo diz que Jesus teve fome, teve sede, teve tudo, né? Jesus de Nazaré teve fome porque ele era carne. Mas o espírito que estava dentro dele não comia, não bebia, não bebe água. Então Jesus como carne, Jesus de Nazaré como um ser carnal, que nem nós somos, ele passou todas as necessidades, teve todas as necessidades que nós hoje sentimos, né? A Bíblia não relata isso, mas eu creio, como ele era homem como nós, ele teve até vontade de dar uma namoradinha. Mas se namorar fosse tão bom assim, ele tinha namorado. Isso quer dizer que namorar não é coisa tão boa, né? Então, meus amados, é esses os demônios que as igrejas tentam expulsar e não pode. Porque Deus, o Espírito de Deus está dentro de nós. E essa demônio que as igrejas têm aí, está em volta dele, mas não pode ser expulsado, a não ser no dia que a carne tombar. Só nesse dia que ele vai ser expulso. Ele é expulso, o espírito sai e vai embora. E a carne foi expulsa lá para o lugar de onde ela veio. Meus amados, a coisa é tão clara. E os demônios, e os crentes fazendo miséria em cima desta palavra aí, né? Demônio não existe. Demônio como ser espiritual que os crentes pregam não existe. O demônio que existe e que foi Deus quem fez é a nossa carne. Essa é a nossa carne, é a nossa inimiga. A carne de Deus, o inimigo de Deus que nem contra os crentes era a carne de Jesus. Era o inimigo dele. E é esse inimigo nós estamos aqui. Nós temos esse inimigo, todos nós temos esse inimigo, não podemos ser. Esse inimigo não pode ser expulso de nós. Não pode. Aí tem que acontecer, nós temos que amar. Não foi isso? Não é esse o amor, o mandamento que Deus deixou? Amar o teu próximo. Amar esse demônio aqui, ó. A nossa carne. Nós temos que amar ela e não expulsar. Amém, pessoal? Bem, eu sei que isso é um leque que podia ser levado há muito tempo, né? Mas muito mais, aliás, né? Eu quero falar, eu podia abrir esse leque um pouco mais, mas aí eu creio que se você tem um Espírito de Deus, você já entendeu qual era o demônio de Jesus, que era a própria carne dele, né? O Cristo que estava nele e a carne era o demônio, era o inimigo dele. Assim como nós também, essa carne é o nosso inimigo, nós temos que vigiar ela. Temos que vigiar essa carne. Se nós não vigiar, é que nem o próprio Paulo falou, né? Fazei morrer a tua natureza terrena. Foi isso que Paulo falou. Paulo não falou, fazei morrer o teu Satanás. Não, ele fazei morrer a tua natureza terrena. A natureza terrena. Vamos para o hino, meus amados. O hino é o seguinte. O hino é o de número, vamos repetir, né? O hino é o de número 2, né, da harpa chamada cristã. O título do hino é Saudosa Lembrança. Me lembrei daquela música daquele grupo de samba, né? A saudosa maloca. Saudosa lembrança. Então os crentes, eles só sentem lembrança, né? Porque eles têm como Deus Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era o inimigo de Deus. Meus amados, é só entender. Jesus de Nazaré era o inimigo de Deus, né?
Se nós for ver pelo que o nome Satanás quer dizer do grego, né, que é o contra, né, então nós não temos nós não temos outro inimigo. O nosso maior inimigo é essa carne, é a nossa carne. O nosso segundo inimigo é o nosso vizinho, quem está do nosso lado. Você tem que cuidar dele, tem que ver com quem você fala, quem você brinca, tem que vigiar. Então, meus amados, é saudosa lembrança. Vamos ler, lê comigo. Você tiver com a sua harpa aí, abra ela. Né? Essa minha eu baixei da internet. Eu não sei te responder se todas são iguais, eu não sei. Isso eu não sei não. Eu fui crente por 31 anos, mas nós nunca usamos, lá na igreja, nós nunca usamos harpa cristã. Né? A gente cantava hinos que era feita aí, avulso. As próprias pessoas da igreja faziam, essas coisas aí. Mas vamos ler a letra do hino, preste atenção na letra, porque é a letra que exalta, não é o instrumento musicais. Instrumentos musicais é para dar emoções. Para falar nisso, vamos ler. Eu não arrumei a caixa ainda, mas eu não consegui arrumar a minha caixa. Acho que ela entrou em culto. Mas vou para dar aqui mesmo, ó. Essas emoções. É as emoções do hino. As emoções é linda, é bonito. A parte instrumental é linda, né? É bonito. Então, se você não tiver com o raciocínio desligado, você não vai prestar atenção na letra. Mas nós temos que prestar atenção na letra, né? Tá bom. Tá bom, vamos à letra. Vamos à letra. Oh, que saudosa lembrança, só lembro da música da coisa de samba lá. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Vê, meus amados, Sião hoje é a graça de Cristo. Então, quando Jesus e as Escrituras fala do Monte Sião, fala de Sião, estava profetizando a graça de Cristo. Sião, lá nas cartas de Paulo fez uma parábola lá, né, que o Monte Sião, que a igreja não tinha chegado uma sarça ardente como Moisés tinha chegado. Você está me entendendo? A igreja tinha chegado ao Monte Sião, ou seja, a igreja tinha chegado à graça de Cristo. Então o Monte Sião se refere à graça de Cristo. E o Monte Sinai se refere à lei. Então foi a parábola que Paulo fez, né? Com essas duas sombras, né? Duas parábolas, duas sombras, né? Que Paulo fez. O Monte Sião representava a graça, a liberdade. E o Monte Sinai representava a escravidão, representava a lei. Então os crentes não entendem que esse Monte Sião é a graça onde ela está já. Então a igreja já vive na graça, só falta obedecer. Mas a igreja, todo mundo vive na graça. Só falta obedecer para que venha receber as benevolências dessa graça que essa graça traz para nós. Então, tenho a ti, ó Sião, tenho de ti, ó Sião, ou seja, tenho de ti, ó graça que vivemos. Terra que eu tanto amo. Então, eles levam tudo para o lado físico e chamando a terra que tanto amam. Qual é essa terra que eles tanto amam? Jerusalém, Israel, aonde todo ano vai milhares e milhares de pessoas para lá. Como se toda a terra não fosse santa. Porque toda a terra é santa. Por quê que é santa? Porque foi Deus que fez. Ou Deus só fez Israel? Quem é que fez o Brasil então? Meus amados, quanta falta de inteligência, quanta ignorância. A terra que eu tanto amo.
Pois és do meu coração, né? Pois és do meu coração, eu para ti voarei. Eu para ti voarei. Esse voarei que ele está aqui, eu não posso te dizer. Eu creio que voarei de avião para ir até Israel, porque todo mundo, todo crente, é o sonho do crente ir em Jerusalém. É o sonho do crente. Quando o Senhor meu voltar, olha. Quando o Senhor meu voltar. Jesus voltou, o Senhor deles voltou no ano 70. Não tem como negar, porque está escrito nos livros dos escritos de Israel que Jesus voltou no ano 70, mais precisamente no mês de agosto do ano 70. E eles que estão cantando aqui, ó, quando o Senhor meu voltar. Aí você acha que Deus, como soberano, vai receber uma letra dessa toda cheia de falha? Pois ele foi para o céu, em breve vem me buscar. Vem, em breve vem te buscar. Todo dia ele busca a gente, todo dia. Você tem ideia quantos foram hoje no mundo inteiro? Quantas pessoas morreram hoje? Pois ele buscou. Porque na Bíblia não tem uma passagem na Bíblia que mostre que Jesus vinha buscar Cristo, ou Cristo mesmo vinha buscar a igreja na sua coletividade, ou seja, em peso. Não existe uma passagem que fala isto. O que fala lá é que ele vinha buscar os escolhidos. Então, quantos que foram escolhidos para voltar para casa hoje e voltou para casa hoje? Se você é um crente, você tem ideia quantos que voltou hoje para casa? Quantos que ele buscou hoje no mundo inteiro? Você tem ideia? Aí vem o coro, né? Eu acho que até pular esse coro, né? Ela terminarei as minhas lutas. Eu vou até pular esse coro. Vamos à frase do hino. Bela, muito bela é a esperança, né? Bela, muito bela é a esperança. Esperança que se vê não é esperança. E hoje, quem está em graça, que vê, que tem certeza, até porque não só pela fé, né? Eu creio que Jesus voltou, não só porque está escrito nos livros de Israel, porque a própria Bíblia não relata que ele voltou. Por que a Bíblia não relata que ele voltou e os crentes não creem? Porque não tem um livro da Bíblia que foi escrito depois do ano 70. A igreja de Roma ainda tenta enganar, né, dizendo que o livro do Apocalipse foi escrito em 95. Mas como o livro foi escrito em 95, se Deus manda João medir o templo que foi derrubado no ano 70? Como? Não tem como. Então você vê que é um engano. É um engano que os crentes recebem, esse engano aí, né? Por falta de quê? Falta de conhecimento. Porque não, eu creio que Jesus voltou não é só porque está escrito nos escritos de Israel, nos livros de Israel, nos livros históricos de Israel. É porque a Bíblia mostra. E a Bíblia não pode ser mentirosa. As profecias são profecia, meus amados. São profecias. Profecia não pode voltar atrás. Tanto é, por isso que é difícil encurtar esse vídeo. Sadraque, Mesaque, Abednego, né, e Daniel, que foram expulsos, foram escravos lá para a Babilônia, antes deles ir para lá, o profeta Jeremias, Ezequiel, acho que foi o profeta Ezequiel, se não me falha da memória, o profeta, ou foi Jeremias ou foi Ezequiel, um dos dois, profetizou que eles iam voltar, eles iam ser levados escravos para a Babilônia, mas eles iam voltar. Então, se
você vê só o que é uma profecia. Se o leão tivesse comido Daniel, ele tinha voltado? Não tinha voltado. Se o fogo tivesse queimado Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham voltado? Não tinham voltado. Então, meus amados, uma profecia não pode passar sem se cumprir. Não pode. E as profecias contam, as profecias mostram que ele voltaria naquele século que eles viviam, no primeiro século cristão. E ele voltou. E ele voltou. Né? Bem, vamos ler até nós do livro. Desculpa aí pela demora. Aqui, muito bela esperança, espero que eu falei da esperança, que é esperança que se vê não é esperança. Dos que vigia, né? Dos que vigia por ti. Então, os vigia aqui, esse vigia, é aquelas vigílias que eles fazem, mas vigília, a vigília da Bíblia, não tem nada a ver com aquelas vigílias que eles fazem. Porque a vigília que se encontra escrito na Bíblia relata ao soldado de Israel. Então, o soldado de Israel, eles tinham a obrigação de vigiar Jerusalém 4 vezes por noite. 4 vezes. Eles tinham que vigiar. Tinham que fazer a ronda, né? A vigília era a ronda. Em Israel eles tinham que fazer. Então, essa era a vigília, é a vigília que a Bíblia fala. Mas os crentes transformam isso aí numa noite de sono. Pois eles recebem força que só se encontra ali. Isso ali nem sei onde é que eles querem dizer isso ali, viu? Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, ao teu regaço, ó graça. Os que procuram chegar na graça. Então, aqueles que chegaram na graça, principalmente na graça, plenitude, na plenitude da graça, né? Que a plenitude da graça só ocorreu depois do ano 70, na volta de Jesus, é que ocorreu a plenitude da graça, porque antes tinha a lei cruzando, né? Então não tinha, nem tinha plenitude, nem tinha havido a plenitude da lei, porque faltava pregar o castigo, faltava os apóstolos pregar o juízo, e nem tinha chegado à plenitude da graça, porque faltava tirar a lei. Então nenhum das duas tempos, no tempo que Paulo viveu, os apóstolos viveram, nenhum deles viveram graça, plenitude, né? Então, ao teu regaço, Sião, regaço a graça, livres serão de pecar. Você está me entendendo? Livres serão de pecar. Por quê? Livre da graça, aliás, livre da lei, que aconteceu de uma vez por todas, iniciou-se na cruz e terminou no ano 70 no julgamento. A lei foi cancelada de uma vez. Então, aqueles que transgrediam a lei não transgrediam mais. Então tá aqui, ó, livres serão de pecado. Que o pecado deles não era beber uma garrafa de cachaça. O pecado deles era transgredir a lei. Então, os crentes não entendem nada. E de toda tentação. Verso 3. Diz as Sagradas Escrituras que as Sagradas Escrituras não foi feita para o cristão, as Sagradas Escrituras foi feita para os judeus, para o povo de Israel. Aí os crentes abraçam as Sagradas Escrituras, tomando posse daquilo que não é deles. Isso é o que? É crime. É crime. Sagradas Escrituras, que são famosos os pés, daqueles que boas novas leva para os fiéis. Bem, quem levava as boas novas? Pedro, Tiago e João? Ou Paulo e Barnabé e acho que é Silas, né?
e outros, né? Quem era que levava a boas novas? Paulo. Pedro, João e Tiago não levavam boas novas, porque eles continuaram pregando o juízo que nas Escrituras apontava. Então, Pedro, Tiago e João, eles não pregavam boas novas. Quem pregava boas novas era Paulo, dizendo que o reino já estava com eles. Ele já estava no reino. Então, tem que entender isso aqui. Agora o povo quer adorar a Deus com uma letra dessa, né? Daqueles que boas novas leva para os fiéis. E se tão belo é falar, pregar o evangelho de Cristo, que só Paulo pregou e os seus companheiros, né? Pregou. Dessas grandezas aqui, que não será a gozar, não será o gozar, a graça que existe ali. Então, para os crentes, graça só quando eles morrerem. Não é isso, entendeu? Foi assim. É isso que eles escreveram aqui. Ó. A graça que existe ali. Então, a graça os crentes só vão ter quando morrer. Esse é o entendimento dos crentes. Então, meus amados, está aí mais uma denúncia do hino da harpa cristã. E que todos sejam cheios da bênção de Deus, com esses belos entendimentos que a graça nos traz. E com esse entendimento é que nos faz viver uma vida livre, saudável, né? Cheia do Espírito Santo. E esse cheio do Espírito Santo que eu quero dizer, não é cheio de um ser espiritual, é cheio do entendimento de Deus. Você está me entendendo? Nós somos cheios do entendimento de Deus. Amém? Paz eterna e até o nosso próximo encontro, que será domingo às 8 horas da manhã. Eu já quero chamar a atenção de vocês para não perder a pregação que vem domingo disso agora 8. Porque eu estou montando aqui um estudo baseado numa pregação de um grande homem que escreveu, que prega o Evangelho de Cristo, né? Mas infelizmente ele errou. Ele não foi feliz quando fez essa pregação. Ele não foi feliz e eu vou explicar por quê. Porque a graça é assim, meus amados, que nós não poupamos ninguém. A graça, ela não pode ter falha. Não pode. Graça que tem falha não é graça. Então a graça não pode ter confusão. Não pode deixar confusão. Não pode ter falha. Então, meus amados, domingo que vem agora 8, eu vou montar esse estudo que eu estou estudando aqui para pregar para vocês o que é graça, de fato e de verdade. Que infelizmente eu admiro muito esse pregador que prega a graça aqui. Admiro, tenho acompanhado todos os vídeos dele, né? Eu admiro muito, aprendi muito com ele, né? Mas infelizmente ele não foi bem nessa pregação que ele fez. E eu vou mostrar por quê. Amém? Paz eterna e até o nosso próximo encontro.